Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um debate aí falando do título, né, do Fortaleza da Copa do Nordeste 2024, Fortaleza tricampeão após perder para o CRB lá em Alagoas. CRB jogou muito bem, venceu por 2-0, mas o título ficou com o Leão, que tinha vencido também por 2-0 no Castelão, e nas penalidades máximas se deu melhor nas cobranças. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol do Nordeste você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vou para aí, não vou, tá pagando em dia? Como que é a estrutura? E a cidade? E a pressão? E não sei o quê, blá, blá, blá. Eles se falam. E o jogador não vai... É óbvio que às vezes vai preferir jogar em outros lugares, mas eles vão também preferir muitas vezes o Fortaleza, ou vai ficar no Fortaleza, como ficou o Vojvoda, apesar de vários convites. Achei muito interessante o que disse o Vojvoda também, sobre a paixão do nordestino. Isso todo mundo já sabe, mas muita gente não dá importância. Eu acho muito interessante, né? Vindo de um argentino. E emocionado, falando. Porque a gente sabe como são as torcidas, os estádios lotados, a paixão das torcidas argentinas, não é? Sim. E ele falando isso, e não falou só de Fortaleza, não. Falou da Ilha do Retiro lotada, da torcida do Bahia, a paixão do nordestino pelo futebol, né? E essa, não sei se a palavra é essa, fidelização, não. Os estádios cheios mesmo, a frequência, é muito legal, não é? Eu acho que ele até vê um paralelo, porque o futebol argentino, assim como o uruguaio, tem uma coisa muito ligada à comunidade, né? O clube da comunidade, o clube de bairro, o clube da cidade, o clube do seu local. E o nordestino raiz tem isso. O nordestino que torce para os clubes da sua região. Pernambuco é um estado em que os torcedores torcem para Santa, Sport, Náutico, a Bahia, o Ceará. E a Copa do Nordeste é um sucesso por isso. Não é um modelo que eu copiaria para outras regiões do país. Por exemplo, Copa Centro-Oeste, eu acho que é mais diluído. O Nordeste não. No Nordeste você tem a possibilidade do Fortaleza enfrentar mais rivais que só o Ceará, que o Bahia enfrentar mais rivais do que só o Vitória e vice-versa. Isso dá um tempero para essa Copa do Nordeste, que já é uma realidade no Brasil, né? Ontem nós vimos uma manifestação de um estádio envolvido no que os espanhóis chamam de ambiente. Havia um ambiente de final de campeonato muito significativo e que ajudou na grande partida que fez o CRB, né? Não é fácil fazer 2 gols nesse time do Fortaleza, como o CRB fez. Então, realmente, é um grande evento, Abel, é um grande evento do futebol brasileiro. A Copa do Nordeste veio para ficar. E sabe quem estava lá e continuam lá? Vitória Leite e Elton Serra, chegando no F360 com mais informações. Bom dia, Abel, para vocês do estúdio, para todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui em frente à praia de Pajuçara, em Maceió. Mais um dia, né? Mais um dia com esse cenário bem feiozinho. A gente não tá gostando desse batidão aqui, né, Elton? Você já tá acostumado. Eu tô. Bom dia, Vitória. Bom dia, Abel. Bom dia, fã de esportes. E pelo esvoaçar dos seus cabelos, dão para perceber também que a brisa tá muito boa, né, Vitória? Tá uma delícia, gente. Não, foi muito bom participar dessa cobertura, que tá chegando ao fim agora, né? Depois de a gente já ter o campeão da Copa do Nordeste definido. Ontem, jogão entre CRB e Fortaleza. O CRB conseguiu reverter a vantagem de 2-0, né? Que o Fortaleza tinha feito em casa na semana passada, mas levou para os pênaltis e o Anselmo Ramon acabou desperdiçando a primeira oportunidade. Depois todo mundo cobrou e conseguiu fazer 5-4 nos pênaltis. Fortaleza tricampeão da Copa do Nordeste. Elton, queria que você falasse pra gente, a gente que tava lá, né? A sensação quando o CRB fez o segundo gol era de que podia dar, né? O que você sentiu ontem? Bom, eu acho que essa final entregou muito, né? Muita gente não esperava, talvez, o equilíbrio pelo favoritismo do Fortaleza e pela vantagem no primeiro jogo, né? A gente sabia que o Fortaleza tinha condições de manter uma vantagem no jogo da volta, no Rei Pelé, um banco de reservas melhor, um time talvez muito mais preparado, né, para decisões, e isso impacta muito, né, num confronto de 180 minutos. Só que o Vojvoda começou modificando o sistema defensivo,
Ninguém esperava, talvez. A gente espera, claro, que o Vojvoda faça mudanças todo jogo, mas ele mudou o sistema defensivo todo, né? Tirou o Tinga, colocou o Brites como lateral, colocou o Kusevich com o Cardona na zaga, né? Deixou o Tite no banco de reservas, tirou o Zé Wellison, colocou Pedro Augusto ali ao lado do Hércules. Acabou sendo um início de jogo também de estudo, né, por parte do CRB para saber como o Fortaleza viria. E aí vem a lesão do Moisés. Acho que mudou um pouco também a história do jogo. E a equipe do CRB cresceu, percebeu que o principal jogador, o cara que estava mais quente, né, nessa final, que era o Moisés, acabou ficando de fora. Entrou o Machuca, que não deu tanta resposta assim como se esperava, e aí o CRB cresceu. O primeiro tempo foi equilibrado, mas o segundo tempo foi de muita imposição. Foi quase 80% de posse de bola para o CRB, né? E 2 gols, e parecia realmente que viria o terceiro. Como diz uma outra torcida que também é do Galo, começaram a cantar "Eu acredito" dentro do estádio, os jogadores acreditaram. E acreditaram até o último pênalti. O Anselmo Ramon acabou perdendo o único pênalti, e a gente sabe que pênalti também é trabalho, mas é detalhe, né? E um detalhe fez muita diferença e colocou o Fortaleza tricampeão da Copa do Nordeste. Pois é, o CRB buscava, né, esse título inédito. A única vez que chegou a uma final foi na primeira edição da Copa do Nordeste, em 1994. Perde para o Sport, é vice-campeão daquela edição, então seria um título considerado o maior título da história do estado aqui de Alagoas, mas eu acho também que a forma como eles jogaram, e a gente pôde sentir isso pela torcida ali, mais de 17 mil pessoas no estádio Rei Pelé, fez com que até saindo do gramado a galera aplaudiu, e a galera aplaudisse, no caso, né, a galera tava lá inflamando o estádio até o final, e porque a imposição mesmo que você disse, a forma como eles entregaram essa segunda partida foi de quem queria reverter o jogo, de quem estava buscando até o final, e pênalti pode ser sorte, né, também. Acho que ele tentou ali, depois a gente até falou na transmissão, né, vocês falam muito melhor do que eu, porque são comentaristas, Não, mas ele tentou bater alto, né, pra dificultar para o goleiro, e foi alto demais, enfim. E chega a ser até um roteiro meio melancólico, né, porque é o artilheiro da equipe. O Anselmo Ramon tá a 2 gols de igualar o maior artilheiro do século, que é o João Paulistinha, então, o Joãozinho Paulista, então ele estava muito próximo de conseguir esse feito, e aí deixa para perder ali, mas pênaltis é isso mesmo. A gente pôde acompanhar uma final muito bonita de Copa do Nordeste, e o Elton, que já estava na 12ª final, né, Elton? Você que sempre acompanha a Copa do Nordeste de perto, queria que você me falasse dessa sensação, porque foi a minha primeira, então assim, o que muda de cada final, ou o que é muito especial sempre que você está numa final de Copa do Nordeste? Eu acho que além de mudar as praias, né, porque cada semana é em uma diferente, né, durante o primeiro semestre de verão no Nordeste, né? A gente pegou chuva até nessa reta final, mas acabou sendo uma final muito boa para a cidade de Maceió, né? Porque Maceió se mobilizou demais para essa decisão. Eu acho que a Copa do Nordeste ela traz lições muito boas também para os clubes que disputam. O Fortaleza consegue um título para tentar se igualar a Bahia e Vitória, mais um, né? Se igualaria a Bahia e Vitória, né? Com 4 títulos. E para o CRB é também importante porque deu uma referência técnica para disputar a 2ª divisão nacional, né? Eliminou o Ceará na Copa do Brasil, que é um time que está disputando acesso. Eliminou o Bahia, que é um time que está, nesse momento, na vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, e fez um jogo duríssimo contra o Fortaleza, que está nas 8ª da Sul-Americana. Então, acho que traz uma referência muito boa também para quem disputa a competição. É isso, mais uma Copa do Nordeste entregue aqui pela ESPN. Meninos, um abraço para vocês. Meu olho está até lacrimejando aqui com esses ventos, com esse vento aqui da praia, mas eu vou entregar para vocês. Beijo, brigadão, até a próxima. Beijo para a Vitória Leite e também para o Elton Serra, curtindo. Linda Maceió. Eu sei que eles estão em Maceió, mas aquele cenário me lembrou uma música de Raimundo Fagner, que gravou o hino do Fortaleza. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, Abel. Grande professor Celso Zelt. Então, um abraço para o cantor, professor. Prioridade também do Fortaleza nas cobranças de pênalti, claro, também o erro do Anselmo. O Fortaleza sai campeão mais uma vez e a gente vai ao vivo então com a nossa repórter, com o Elton também, que acompanharam. Então, ontem estiveram na cobertura, não na festa, né? Na cobertura, em toda a emoção também do Fortaleza e do Vojvoda. Tudo bem, Vitória? Bom dia, Mari.
para você, pessoal do estúdio, todo mundo que nos acompanha. Bom dia também, meu parceiro. Bom dia, Vitória. Você não esteve na festa? Ah, daí esse tipo de coisa a gente não fala ao vivo, né? Imagina, o ônibus do Fortaleza saiu direto para o aeroporto, eles voltaram já para Fortaleza nessa madrugada. Mas é isso, a gente pôde acompanhar tudo de pertinho, foi uma festa muito bonita que a gente sempre ressalta a torcida do Fortaleza, né? Que realmente é uma torcida muito apaixonada, mas a torcida do CRB fez um espetáculo ali no estádio Rei Pelé, mais de 17 mil torcedores foram acompanhar de perto e apesar de terem perdido o título, né, para o Fortaleza nos pênaltis, por conta de como o time jogou, de conseguir o 2-0, a torcida ainda aplaudiu os jogadores na saída do gramado, então foi uma final muito bonita de acompanhar. Foi a minha primeira final de Copa do Nordeste, mas o Elton já é expert, gabaritado, 12 finais de Copa do Nordeste. Eu queria que você me falasse do sentimento dessa, assim, o que foi mais especial nessa, Elton? Bom, Vitória, primeiro, bom dia para os companheiros do estúdio, fã de esportes. A gente está até próximo aqui ao aeroporto Zumbi dos Palmares, né? ESPN também é cultura, Zumbi dos Palmares, um dos maiores quilombolas da nossa história, se não o maior, né? Quilombo dos Palmares, que fica aqui em Alagoas, os escravos que fugiam aí das fazendas, das senzalas, né? E era um território quase do tamanho de Portugal, né? Localizado aqui em Alagoas. Que é um símbolo também de sobrevivência, né? Eu vou pegar o gancho da palavra sobrevivência porque foi o que o CRB conseguiu fazer no jogo da volta. Porque se imaginava, né, que no jogo da ida o Fortaleza abriu 2-0, poderia ter feito um placar maior, mas vinha com a vantagem muito boa. A gente viu o Fortaleza mudar o seu sistema defensivo e perder o Moisés com menos de 15 minutos. Eu acho que isso mudou um pouco o cenário do jogo e fez com que o CRB crescesse. Aliás, mais de 15 mil pessoas empurrando o time, né, desde o primeiro tempo. Eu diria que no segundo tempo, inclusive, foi um massacre do CRB em cima do Fortaleza. Foram 16 finalizações contra 2 da equipe do Vojvoda, que no fim do jogo, inclusive, passou por um sufoco complicado, né? Acabou levando para os pênaltis e passou por uma superação interessante, que era algo que o Fortaleza buscava também, né? Passar por esse fantasma dos pênaltis. Os jogadores falaram depois do jogo, né? Com você, inclusive, e eu acho que isso foi importante também para conquistar um título. Mas foi uma grande final. O CRB valorizou demais o título do Fortaleza e o Fortaleza vai subindo degraus para tentar chegar no Bahia e no Vitória, né? Que tem 4 títulos agora, o Fortaleza junto com o Sport e com o Ceará tem 3 títulos da Copa do Nordeste. O Vojvoda até falou que quer passar esse número aí na entrevista coletiva no pós-jogo, mas a gente está aqui acompanhando tudo de pertinho, Fortaleza tricampeão, o CRB que chegou a uma final depois de 30 anos não conquistou, mas foi uma conquista ali para eles também, Mari. Pois foi emocionante, né, pelo contexto e é isso que o Elton falou, acho que valorizou também o título do Fortaleza, porque aquele 2-0 parecia que já estava definido na ida, o CRB buscou e foi uma final impressionante. Bom, os títulos do Vojvoda no Fortaleza, em 21 campeão cearense, 22 também, em 2022 também é campeão da Copa do Nordeste, em 23 é campeão estadual, em 2024 vence a Copa do Nordeste. Ontem ele dava entrevista para a Vitória e ele se emocionou, né? A Vitória até falou, nossa, eu tô vendo seus olhos ali, né, brilhando. E ele fala sobre a relação dele com o Fortaleza. É chovendo molhado falar do Vojvoda, enfim. Mas eu acho que quando ele cita essa vontade de conquistar mais com o Fortaleza, ele fala também sobre essa maturidade de jogos difíceis, de encarar situações que relembram traumas e que é assim que vai formando uma equipe vencedora. E é uma identificação para além do campo e bola, né? Uhum. Porque ele fala sobre a cidade, ele fala sobre como a família dele se sente quando vai a Fortaleza, o que motivou a permanecer, o quão importante é a Copa do Nordeste, essas competições regionais. Então, acho que o trabalho do Vojvoda e essa permanência, ela vai para além mesmo do campo e bola. É de confiança, é um relacionamento ali mútuo entre o presidente, entre ele, o que eles entendem sobre o projeto, o que ele entende sobre a própria carreira, né? Como ele se imagina, o que ele quer conquistar, as ambições pessoais dele também, porque a gente fala muito sobre o clube, mas a ambição do treinador mesmo, né? E ele fala que quando ele permanece, passa por toda aquela questão lá de um primeiro semestre de rebaixamento de Campeonato Brasileiro, a conversa é sobre permanecer e conquistar títulos com Fortaleza e está no caminho de títulos para além dos que ele já conquistou. E porque esses títulos todos aí que a gente mostrou, acho que aquela lista é grande, mas ela é até pequena diante do que o Fortaleza faz. Porque a relevância do trabalho não está só, né, ali no estadual ou no regional.
ele já ultrapassou todas essas fronteiras, não é, Dona? Muito, já ultrapassou demais. O Vojvoda, desde que chegou, levantou taça em todos os anos. Só que é interessante falar, óbvio que ele tem muito mérito, ele é um dos grandes técnicos que a gente tem hoje no futebol brasileiro, tem toda essa convicção no projeto, ele já recusou inúmeras propostas de clubes que estavam interessados e permaneceu porque lá ele tem o respaldo, ele está valorizado, ele gosta muito da cidade, do clube, da forma como o projeto é tocado com profissionalismo e transparência, só que vai além do Vojvoda. Fortaleza, nos últimos 10 anos, ele levanta a taça em todos os anos. Então, assim, é um time que a gente viu, né, sofrendo muito na Série C para conseguir voltar a uma Série B e depois em uma Série A. Hoje o Fortaleza, ele é um dos times mais competitivos do futebol brasileiro. Você não tem mais nenhum tipo de surpresa com o Fortaleza brigando por vaga em Libertadores, sendo competitivo em Sul-Americana, foi para a última final, líder do grupo com Boca Juniors, conseguindo resultado dentro da Bombonera. Então, o trabalho é muito bem executado. Acho que o jogo ontem foi um jogo ruim do ponto de vista de rendimento, bem diferente do que a gente viu no Castelão, que o Fortaleza foi amplamente superior ao CRB. Mas é um trabalho que tem que ser tratado da maneira que merece. É referência, é um modelo. É um clube que foi reestruturado e elevado, principalmente na gestão Marcelo Paz. Eu queria perguntar para o Elton, para a Vitória, enquanto a gente está vendo aí novamente os jogadores do Fortaleza comemorando. Ontem, antes do jogo, quando a gente estava conversando, né, Elton e Vitória, no momento da escalação, e chamou a atenção as mudanças que ele fez. E a gente até ponderou, né, Elton? Olha, não é normal fazer tantas mudanças assim para um jogo decisivo, né? Mudar, né? Principalmente na questão defensiva, como você estava falando. Nesse sentido, não deu certo, assim, o risco foi muito grande e talvez ele tenha flertado assim com um perigo que ele não imaginava. O que vocês pensam? Eu acho que não deu certo, não no ponto de vista defensivo, né? O Fortaleza sobreviveu o primeiro tempo, pelo menos defensivamente bem. Eu acho que a questão, Bruno, foi muito mais na construção do jogo, né? Porque o Brites é um zagueiro que atua como lateral direito, ele não atua como zagueiro, um terceiro zagueiro, ele atua como lateral mesmo, então não tem característica de construção, né? Ele tem até uma facilidade de fazer esses passes longos, mas não é um cara para construir a partir do campo de defesa. O Kusevich e o Cardona, né, no sistema defensivo, esse sim, né, fechando um pouco mais e dando liberdade para o Bruno Pacheco. E aí a gente imaginava, né, ele vai compensar com o meio-campo mais leve, colocando o Pedro Augusto e o Hércules para fazer essa construção. Só que o Hércules ficou preocupado em marcar o GG, para anular o GG. O Daniel Paulista colocou o Falcão como uma espécie de terceiro zagueiro, ou seja, tirou o volante e colocou um pouco mais atrás, então o outro volante ficou sem referência, o Pedro Augusto ficou sem referência. Então o Fortaleza sentiu dificuldades para construir. As mudanças, elas talvez foram no sentido de gerenciar calendário, né? Com uma vantagem, ele controlar o jogo, tirou o Zé Wellison, que entrou no segundo tempo e o time tentou controlar, mas aí o CRB já estava sufocando demais o Fortaleza. E eu acho que a perda do Moisés, eu acho que foi um impacto maior, né? Um impacto até psicológico, que era o cara que do meio para frente estava resolvendo, né? Terminou como artilheiro, né, Vitória, da Copa do Nordeste. O maior artilheiro da história do Fortaleza na Copa do Nordeste, né? 11 gols. Nessa competição só 7 gols e saiu ali muito triste, isso mexeu bastante com o banco de reserva. Mas acho que dá para falar justamente sobre essa percepção que o Vojvoda teve sobre essas mudanças que ele fez, porque ali pertinho, né, eu estava ao lado do banco de reservas, então eu estava muito perto do Vojvoda. E é engraçado porque ele é um cara muito sereno, da forma que ele fala com a gente, ele é sereno ali na área técnica, mas ontem ele estava nervoso, falando, lógico, falando alto, né, para tentar chamar atenção, mas ele estava bravo, que é uma coisa que a gente tá acostumado. O auxiliar dele foi expulso, né? Teve isso também. O banco de reservas realmente estava muito nervoso naquele início de partida. Acho que ele sentiu que não estava dando certo mesmo, como você falou, Bruno. No final do jogo ele estava ruim unha. Tava, passando a mão na cara, né? Passando a mão na cabeça. Tava aquela pressão toda ali do Ele não perde time qualquer do CRB. jogador, né? Foi o cara que foi importante no jogo anterior, por exemplo. Isso pode mudar toda uma estratégia, pode desestabilizar ali momentaneamente. Mas assim, quando acaba uma temporada e o time é campeão, mesmo tomando um revés ali de 2-0, enfim, o torcedor termina o ano e fala, terminei o ano com título, tô bem, tá nem aí se foi 2-0, se passou um sufoco ou não. Esse título ele é no início da temporada, ou seja, ele pode te ajudar para te dar um diagnóstico ou talvez um parecer do que pode ser a equipe no restante da temporada. Então nada é muito definitivo, não é que acabou o ano para o Fortaleza agora e tá tranquilo, tô feliz, se 2-0 foi um susto, mas passou. O
Fortaleza não está na Copa do Brasil e o Fortaleza tomou esse susto na Copa do Nordeste. O que precisa ser feito, talvez, de ajuste para que ele chegue numa final de Sul-Americana mais uma vez, para que tenha um campeonato brasileiro mais tranquilo, para que talvez principalmente em jogo de mata-mata, né, um jogo não tenha uma disparidade muito grande para o outro quando estiver na casa do adversário, quando tiver que decidir fora de casa? Tá sendo um pouco desse primeiro semestre, né, do Fortaleza, porque o Fortaleza ele já conquistou coisas grandes nessa temporada, como passar em primeiro lugar do seu grupo tendo Boca, golear o Boca em casa, buscar um empate fora, golear o Sport também em fase decisiva de Copa do Nordeste, conquistar o título. Mas ele já teve partidas também que ele não desempenhou bem, que o Vojvoda precisou vir na coletiva e falar realmente que não gostou do desempenho do time e falar sobre melhorar a parte da eficiência ofensiva, né, do Fortaleza. Poderia ter sido um placar mais elástico no jogo de ida. Então, acho que tem esses ajustes ainda do Fortaleza para passar, mas é muito melhor passar dessa maneira com o título. Claro. Mas ele é um favorito na Copa do Sul-Americana, não é? Acho que sim, é um grande candidato. Acho também. Tem que ser respeitado por tudo que está construindo. Eu ainda acho o Fortaleza muito instável psicologicamente no jogo, assim. Dentro de uma mesma partida, a gente vê algumas versões diferentes do Fortaleza. O que consegue sustentar com um pouco mais de organização no primeiro tempo e o que é amassado no segundo tempo, por exemplo. Óbvio que o resultado contra o Boca é um resultado que traz uma maturidade. Ali foi uma versão muito copeira do Fortaleza. Mas se a gente for analisar como a equipe sofreu, estou falando de rendimento, né? É algo que o Vojvoda vai ter que encorpar ainda nesse time, porque a gente viu em alguns momentos contra o Boca, por exemplo, o time sendo moído também, pelo contexto, pela pressão da arbitragem, pela pressão de um time como o Boca, consegue o resultado, a gente tem que valorizar. Mas eu acho que é um time muito instável e é um time que precisa crescer nessa parte da eficiência. O Vojvoda está falando isso desde o início da temporada. É um time que é pouco contundente, ele cria, nem foi o caso ontem, mas, no geral, ele costuma criar muitas oportunidades, mas não consegue ser eficiente. Isso custou a Copa do Brasil, talvez, né? Sim, no primeiro jogo. Muito. Contra o Vasco. E eu lembro isso desde o ano passado, talvez, a gente conversando aqui com o Marra, e ele falando, o Fortaleza cria, não é que o Fortaleza não ataca. É que em alguns momentos ele não consegue colocar essa bola para dentro. A gente discutia ali quem ia ser o atacante principal ali, o centroavante, como que o Fortaleza ia conseguir colocar essas oportunidades para dentro do gol, né? Agora, foi muito importante ter conquistado ontem nos pênaltis. Assim, muito importante para o Fortaleza. Para além do que a gente pode pensar, assim, do que ficou de todos os títulos que perdeu dessa maneira. Vamos nos despedir, então, ali da Vitória e do Elton, parabenizando mais uma vez também, claro, o pessoal do CRB, que faz uma temporada fantástica. Sim. Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o Campeonato Estadual também. E para vocês, boa viagem, porque aí é aeroporto, né? Aí, não é? Eles estão no aeroporto, então bom retorno aí para vocês. Até mais, pessoal. Inclusive, eu estou um pouco preocupado, né, Vitória? Porque passou um carro agora aqui e o cara gritou, esse é o cara das figurinhas. Isso está tomando uma escalada muito preocupante na minha vida, né? Mas, enfim... Assuma seu personagem. Enfim, a fama nacional. Tá difícil, viu? Que beleza. Mais um abraço para vocês, companheiros, fãs de esportes. Vitória, um prazer estar com você aqui nessa cobertura, uma final espetacular. O DB do Donan aí, viu, gente? Grande abraço a todos. Beijo, gente. Bom trabalho para vocês aí. O cara trabalha, se esforça, estuda e é conhecido como o cara das figurinhas. Pelo amor de Deus, é puxado. Beijo, dupla. A gente vai pro intervalo aqui no Sport Center, que tem muita coisa. Então tá aí, pessoal, foi o debate da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o tricampeonato do Fortaleza. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.